Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Eulália em mais uma aula de matemática. Nós vamos dar continuidade com o capítulo 5, lá na página 159. Abram o seu livro. Temos aqui um texto sobre critérios de divisibilidade. Temos aqui uma situação e vamos fazer a leitura. Como é possível saber se 576 é divisível por 3? Ué, é só dividir o número por 3. Será que posso usar os critérios de divisibilidade? Mas o que são esses critérios de divisibilidade? Vamos lá então. Existem várias situações em que é preciso saber se um número é ou não divisível por outro. Algumas vezes é possível substituir o cálculo da divisão pela aplicação dos critérios de divisibilidade, que são formas mais rápidas de descobrir se um número é divisível por outro, ou seja, se a divisão de um número pelo outro será exata. Para saber se 576 é divisível por 3, por exemplo, não é necessário efetuar uma divisão usando algoritmos formais, que são aquelas contas armadas. Você pode aplicar o critério de divisibilidade por 3. Então, nós vimos aqui que o critério de divisibilidade são as formas que eu posso estar descobrindo se esse número é divisível ou não. Se ele vai dar uma conta exata, com o resto zero, ok? Temos aqui o critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que o formam for múltiplo de 3. Veja o exemplo a seguir. 576 é divisível por 3? Então, vamos somar agora os algarismos e saber se ele vai ser um múltiplo de 3. 5 mais 7 mais 6 é igual a 18. 18 é um múltiplo de 3, logo 576 é divisível por 3. Então, gente, para o número ser divisível por 3, basta eu somar os algarismos, descobrir quanto é que vai dar, e se esse resultado for um múltiplo de 3, portanto, ele vai ser divisível. Da mesma forma foi feito aqui, 573, somando os algarismos, deu 18. 18 é um múltiplo de 3. Se for jogar lá naquelas regrinhas que vocês estavam vendo nas páginas anteriores, vou lá, de 3 em 3. 3, 6, até o 18. 18 é um múltiplo de 3. Então, 576 é sim divisível por 3, ok? Além desse, existem outros critérios de divisibilidade. Analise a seguir alguns deles. Aí nós temos então aqui critérios de divisibilidade por 2, por 5 e por 10. Todo número par é divisível por 2. Por isso, o algarismo das unidades deve ser 0, 2, 4, 6 ou 8. São aqueles algarismos que são pares, né? Se terminou aqui em 0, 2, 4, 6 ou 8, é divisível por 2. Aí nós temos aqui exemplos: 368, 500, 1532, 96, 774. Todos eles são pares e terminam ou em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Vamos para a divisibilidade por 5. Todo número natural terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Ou seja, todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5, ok? Exemplos: 205, 1575, 1200, 4310. Terminados em 5 ou em 0 é divisível por 5. Ou seja, vai ter o resto zero e é uma conta exata. Divisibilidade por 10. Todo número natural terminado em 0 é divisível por 10. 350, 170, 80 mil, 64.800 terminados em 0, divisível por 10. Certo? Além desses critérios que tem aqui no livro, eu queria mostrar alguns outros para vocês. Aí eu vou mostrar aqui. Critério de divisibilidade por 4. Vou dar um zoom. Um número é divisível por 4 quando termina em 0, 0. No caso, os dois últimos algarismos têm que ser 0 e 0. Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita, os dois finais, for divisível por 4. Aí eu tenho um exemplo aqui.
1.800 é divisível por 4, pois termina em 00. Aí temos aqui 00. 4.116 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. Então, os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, todo esse número é divisível também. 1.324. 24 é divisível por 4, por isso 1.324 também é. 3.850 não é divisível por 4, pois não termina em 00 e 50 não é o quê? Divisível por 4. Se eu for pegar o 50 e dividir por 4, não vai dar uma conta exata. Então, todo esse número aqui não é divisível por 4. Vamos para o critério de divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? Por quê, gente? Porque 2 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 6. Então, o número, para ele ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e 3, ok? Aí temos exemplos aqui. 312 é divisível por 6, porque é divisível também por 2 e por 3, que a soma deles aqui é o quê? 6. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 é um múltiplo de 3, portanto, todo esse número aqui também é divisível. Próximo exemplo. 5.214 é divisível por 6, porque é divisível por 2 e por 3. Então, todo númerozinho é divisível também. Vamos lá para o próximo exemplo. 716 não é divisível por 6, apesar de ser divisível por 2, ok? Porque ele é um número par, termina em 6. Só que ele não é divisível por 3. Vamos somar aqui. 7 mais 1 é 8. E 8 mais 6 vai ser igual a quanto? 8 mais 6 é igual a 14. E 14 não é divisível, não é um múltiplo de 3. Então, esse número aqui não faz parte aqui, tá bom? Ele não é divisível por 6. Vamos para o próximo exemplo. 3.405 não é divisível por 6, apesar de ser divisível por 3. Vamos lá, somar para ver se ele é divisível por 3. 3 mais 4 é quanto? 3 mais 4 é 7. 7 mais 0 continua sendo 7. E 7 mais 5 é igual a 12. 12 é um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Porém, ele não é divisível por 2. Por que ele não é divisível por 2? Termina em 5. É um número ímpar. E a gente viu lá nos critérios de divisibilidade por 2 que precisa ser um número par. Então, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E aqui ele termina em 5. Então, ele não divide por 2. Portanto, 3.405 não é divisível por 6. Vamos ver o critério de divisibilidade por 8. Vou deixar o de 9 ali para baixo, para a gente não confundir. Vamos lá. Um número é divisível por 8 quando termina em 3 zeros ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Ou seja, os 3 últimos têm que ser divisível por 8. Exemplos. 7.000 é divisível por 8, pois termina em 3 zeros. Aí aqui, bem claro, né? 3 zeros é o final, então o 8 divide esse número. Exemplo 2. 56.104 é divisível por 8, pois 104 é divisível por 8. Então, os 3 últimos números, ele se divide pelo 8, ok? O 8 divide esse número aqui. E todo número, então, é divisível por 8. Vamos para o próximo. 61.112 é divisível por 8, pois os 3 últimos algarismos, que é 112, é divisível por 8. Se eu for dividir 112 por 8, eu vou ter uma divisão exata. Então, todo número também é divisível por 8. E aqui o último exemplo. 78.164 não é divisível por 8, pois 174 não é divisível por 8. Se eu pegar 164
e dividir por 8, não vai dar uma divisão exata. Então, esse número aqui, esse exemplo não é divisível por 8. Recapitulando, os 3 últimos números precisam terminar em 0, ou, se for diferente de 0, essa divisão aqui precisa ser uma divisão exata, por 8, ok? Vamos para o de divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Exemplo: 2.871 é divisível por 9, pois as somas dos seus algarismos é igual a, vamos lá, 2 mais 8 mais 7 mais 1 é igual a 18. A soma dos algarismos é igual a 18. E como 18 é divisível por 9, se eu pegar 18 e dividir por 9, vai dar quanto? 18 dividido por 9 é 2. Então, todo número é divisível também por 9, certo? Guardem essas dicas, se possível. Conforme for passando o vídeo, dê um pause, copie no seu caderno, estude posteriormente, tá bom? Porque são muito importantes para as próximas séries e até para os próximos exercícios também, ok? Vamos voltar lá no livro. Fechamos então agora o critério de divisibilidade e vamos praticar com os exercícios das páginas posteriores. Vamos passar lá para a página 160. E vamos fazer aqui o exercício 12 para ver se ficou bem claro os critérios de divisibilidade. A professora de matemática do 5º ano escreveu muitos números naturais no quadro. Observe, aí nós temos aqui vários números, ok? Em seguida, ela pediu aos alunos que organizassem dentro de retângulos todos os números, de acordo com a divisibilidade de cada um por 2, 3, 5 e 10. Nós vimos que o critério de divisibilidade dos dois são aqueles números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. São os números pares. Dentro desse quadro aqui, quais são os números que eu posso pegar e estar preenchendo aqui, pois eles são divisíveis por 2? Vamos lá. 60, né? Termina em 0. 7.776, termina em 6. Próximo. Vamos lá. 284.306 termina em 6, é um número par, então é divisível por 2. Próximo número. 87.428 também é divisível por 2, pois termina em 8. Próximo número. Qual seria? 1.596, termina em 6, é um número par, portanto, é divisível por 2. Próximo número, 86.200, termina em 0, é um número par, divisível por 2. E 390.000. Esses são os números que são divisíveis por 2. Espero que fique claro aqui esse último número. Aqui não é porque termina em 5, aqui termina em 3, aqui termina em 1 e aqui também termina em 5. Então, esses números não são divisíveis por 2. Vamos para os números divisíveis por 3. Vou mudar a cor, vou colocar o azul. Critério de divisibilidade por 3 é quando a gente pode somar os algarismos e vai ser um múltiplo de 3. Nessa caixinha, nós vamos ter o 60, pois 6 mais 0 é igual a 6, 6 é um múltiplo de 3. Além dele, nós vamos ter 7.776. Se for somar toda a soma, vai dar 27. 27 também é um múltiplo de 3.
Próximo. 1.596. Se nós formos somar aqui, 1.596, 1 mais 5 é 6. 6 mais 9 é 15. E 15 mais 6 é 21. 21 é múltiplo de 3, então 1.596 também é divisível por 3. Vamos lá. Próximo número. 39 mil. Opa, 39 mil não, desculpa. 390 mil. 390 mil, se eu somar 3 mais 9 dá 12, 12 múltiplo de 3. Vamos para o próximo. 36.333. Se formos somar 3 mais 6 dá 9. 9 mais 3 é igual a 12. 12 mais 3 é igual a 15. E 15 mais 3 é igual a 18. Portanto, a somatória desse número aqui todo vai ser 18. E 18 é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3. E o último, vamos ver se tem mais algum aqui. 111. 111, se for somar 3, 3 múltiplo de 3, né? Ele mesmo. E temos também 80.085. Se formos somar, vai dar um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Vamos para os critérios de divisibilidade por 5, que são aqueles números terminados em 0 e 5. Então, agora vai ser mais fácil, né? Só são aqueles números terminados em 0 e 5. Temos o 60. Quem mais? Aqui da primeira linha. 86.200. Próximo, 375. Depois, 390 mil. E, por fim, 80.085. Finalizamos. Aí, vamos agora para o critério de divisibilidade de 10. Que nós vimos que são aqueles que terminam em 0, ok? Então, vamos lá. Temos o 60. Temos também 86.200. Depois, na segunda linha, temos 390 mil. Opa, faltou um 0. E só, né? Acabou aqui em 390. Ok. Copiem. Se possível, dê um pause para copiar todo o exercício para a gente passar para a próxima questão, ok? Vamos lá. Questão 13. Relacione os números da primeira coluna que forem divisíveis pelos pares de números da segunda coluna. Aí nós temos que analisar aqui e verificar qual é o correspondente daqui. Letra A, 150, 180 e 690. Vimos que eles terminam em 0, portanto, são divisíveis por 10. Aí nós temos agora 5 e 3. Seria divisível por 5 também, né? Porque eles terminam aqui em 0 e um dos critérios de divisibilidade do 5 é que ele termina em 0 e 5. Só que a gente tem duas opções, que é 5 e 3. Se nós formos somar aqui os algarismos, vai dar 6. 6 é um múltiplo de 3. Aqui vai dar 9. 9 também é um múltiplo de 3. E aqui vai dar quanto? Vai dar 15, que também é um múltiplo de 3. Portanto, a que corresponde da letra A é a última. Aí você coloca A. Ok. Vamos para a letra B. Letra B, 45, 90 e 75. Opa, termina em 5 e 0. Então, a gente já sabe aqui o quê? Que pode ser esta daqui, certo? Por que que daqui não foi essa daqui? Porque a gente tem números que terminam em 5 aqui e acabaria dando um bug em alguma das outras alternativas. Mas vamos lá. A gente já pode
dizer que é esta ou esta, né? Que são números terminados em 5 e 0. Então, a gente tem aqui, são essas duas possíveis candidatas para a letra B. Só que a gente vai fazer a soma agora dos algarismos e se for um múltiplo de 3, a gente vai ficar com essa. 4 mais 5 é 9, 9 é um múltiplo de 3. 9 aqui também, pois 9 mais 0 é 9, também é um múltiplo de 3. E 7 mais 5 é 12, 12 é múltiplo de 3. Então, a gente fechou aqui com essa opção, letra B. Letra C, temos 36, 72 e 54. E a gente já viu que são números pares, certo? Terminados em 6, 2 e 4. São números pares. Então, o que a gente pode dizer? Que são divisíveis por 2. E aí a gente vai ver se é divisível por 3 também. 3 mais 6 é 9, 9 é múltiplo de 3. 7 mais 2 também é 9, 9 é múltiplo de 3. E 5 mais 4, 9, 9 é múltiplo de 3. Então, fechou. Aqui é a letra C. E a última que está faltando é a letra D. Vai ficar aqui. 5 e 10. São números terminados em 0, então pode ser divisível por 5. Números terminados em 0 também são divisíveis por 10. Atenção, você deve inserir apenas uma resposta para cada item e as respostas não devem se repetir. Por isso que eu falei, quando a gente analisava, tinha duas possíveis candidatas, então era interessante analisar o resto para não dar nenhum bug na questão. Então, quem quiser copiar, pode congelar a tela. Vamos passar para a questão 14. Questão 14. O cadeado da bicicleta de Pedro é aberto por meio de uma senha. Leia a dica a seguir e descubra qual é o cadeado que está com a senha correta e o pinte de azul. Dica: a senha é um número divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente. Então, tem que ser dividido por 2, por 3 e por 5. A gente já sabe que para ser divisível por 2 tem que terminar em 0, 2, 4, 6, 8, ok? Então, a gente já elimina esse daqui que termina em 5, ok? E vamos passar para os próximos cadeados. Para ser divisível por 3, a somatória tem que ser um múltiplo de 3. Então, vamos ver se esse primeiro cadeado aqui vai estar dentro dos padrões. 1 mais 6 é 7. 7 mais 8 é 15. E 15 mais 4 é 19. 19 não é múltiplo de 3. Então, a gente já cancela esse cadeado aqui também. Vamos para o próximo. O próximo a gente já descarta ele, pois termina em 6. E para ser múltiplo de 5, precisaria terminar em 5 ou 0. Então, descarta esse. Logo, o nosso cadeado tão esperado é esse aqui, ok? Deixa eu marcá-lo. Este daqui é o nosso cadeado. Vamos ver se ele obedece agora todas as opções. Divisível por 2, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Termina em 0, beleza. Divisível por 3, precisa a somatória dos algarismos dar um múltiplo de 3. Então, vamos somar. 8 mais 7 é igual a 15. 15 mais 6 é igual a 21. E 21 mais 0 é 21. Temos que 21 é um múltiplo de 3, então, ok. E para ser divisível por 5, precisa terminar em 0 e 5. Termina em 0. Ok, é esse daqui mesmo, nosso camarada. Ok. Quem quiser copiar, riscar aí, pode congelar a tela para nós passarmos para a próxima questão. Questão 15. A divisão de 285 por 5 é exata? Nós vimos no critério de divisibilidade que os números terminados em 5 e 0 são divisíveis por 5. Então, a gente pode dizer que sim, né? Deixa eu só pegar aqui. Marco o xizinho aí. E agora nós vamos justificar a nossa resposta. Qual é a justificativa? Números
números terminados em 0 ou 5, que no caso ele termina por 5, são, deixa eu colocar o espaço, são o quê? Divisíveis, né? Por 5. É o que tornou a afirmativa verdadeira. Letra B. Marque X no que é correto. Dá um tempinho para vocês copiarem e nós vamos lá. 285 é divisor de 5? Divisor? Não, né? Ele divide, esse número divide o 5? Não. Porém, 285 é um múltiplo de 5. Se eu for multiplicar o 5 várias vezes, eu consigo obter esse número aqui, ok? Então, marco o xzinho aí. E vamos para a próxima. Quanto é preciso aumentar ao dividendo dessa operação para que o resto seja 3? Aí, ele quer saber lá na divisão, quando a gente faz 285 dividido por 5. Essa divisão é uma divisão exata, então o resto é 0. Só que ele não quer o resto 0, ele quer na situação do resto ser um resto 3. Então, quanto é que eu preciso aumentar aqui para esse meu resto ser 3? Precisa ser aumentado quanto? 3 unidades. Se eu aumentar um 3 aqui nesse 5, para ele passar a ser um 8, eu vou ter o resto 3, ok, gente? Então, vamos lá. É preciso aumentar 3 unidades, ok? Somente isto. Agora vocês podem congelar a tela para nós passarmos para a questão 16, ok? Questão 16. Enquanto o número 846 deve ser aumentado para se transformar em um número divisível por 10. Ele quer para aumentar, tá ok, gente? E aí a gente viu que os números para serem divisíveis por 10 precisam terminar em 0. Quanto que eu tenho que adicionar aqui para ele terminar em 0? Precisa aumentar quanto? Quanto que eu vou ter que somar aí? Ele pode ser aumentado em 4 unidades, ok? Também poderia ser aumentado em 14 unidades, em 24, em 34 e etc. Pois todas essas somas aqui eu vou ter como resultado um zerinho aqui no final. Ok? Pode ser aumentado em 4, 14, 24, 34, pois todas essas, se eu for somar esses números aqui a este, eu vou ter um zero aqui no final. E é o critério de divisibilidade do 10, ser um número terminado em 0. Vamos passar agora para 17. Demonstre por meios de exemplo que todos os números divisíveis por 9 são também divisíveis por 3. Opa, a gente já viu ali no exercício anterior, no exemplo, na verdade, do critério de divisibilidade por 9, 18. 18, ele é divisível por 9, certo? Certo ou errado? 18 dividido por 9 é o quê? É 2, né? Então, 18 divide 9, aí vocês podem fazer o cálculo depois, tá? 18 divide 9 e 3. Vou dar um exemplo, pois esta questão aqui é de respostas pessoais, ok? Eu vou colocar bem aqui. Respostas pessoais. Aí você pode dar os outros exemplos, ok? Vamos passar para o próximo exercício.
Questão 18. Circule os números que são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. Quais são os números que dividem 2 e 3 ao mesmo tempo? 24 termina em 4, é um número par. E 4 mais 2 é 6. 6 é múltiplo de 3, então 24 divide os dois ao mesmo tempo. 34 é um número par, então é divisível por 2. Porém, 4 mais 3 é 7. E 7 não é múltiplo de 3, então elimina 34. Passando para 36. 36 é número par, então divide por 2. E 3 mais 6 é 9, múltiplo de 3, então 36 se enquadra aqui no padrão. 4 mais 4 é igual a 8, então eu já elimino, porque 8 não é múltiplo de 3. 42. 42, 4 mais 2, 6. 6 múltiplo de 3 e é terminado em 2 também, divide por 2. 54. Termina em 4, é divisível por 2. 5 mais 4 é igual a 9, 9 múltiplo de 3. Marca 54. 68. Termina em 8, é divisível por 2. Porém, 6 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 14. 14 não é múltiplo de 3. 72. 72 termina em 2. E 7 mais 2, 9. Então, 72 está no padrão. 76. Termina em 6, divide por 2. Porém, 7 mais 6 não é múltiplo de 3, porque dá 13. Então, vamos para o 90. 90 de cara, eu já vejo que é um múltiplo de 3. Termina em 0, divisível por 2. Então, 90 também é, tá? Os números que você circulou também são divisíveis por 6. Olha aqui. A gente viu lá naqueles critérios que eu dei à parte, que os números que são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo também são divisíveis por 6, certo? Então, a gente vem bem aqui e escreve sim. Aí, escreva a regra de divisibilidade por 6. E olha só, já até tinha adiantado essa questão lá dando exemplo. Vamos lá. Vamos escrever. São divisíveis por 6 todo número que divide por 2 e 3 ao mesmo tempo. Aí você pode escrever também da sua forma, tá bom? A professora só está dando uma sugestão de resposta. Certo? Ok. Vamos passar para a próxima página. Esta página, página 162, a questão 20 e 21, vocês irão fazer sozinhos e entregar, tá bom? Eu vou marcar uma data para vocês entregarem. Questão 20 e também, também a 21. O que elas são? Elas vão ser um desafio para vocês e vocês irão me entregar, tá bom? Vai ser naquelas questões de devolutivas que sempre a gente tem, ok? Página 162, vocês irão fazer sozinhos e entregar para a professora. Vão marcar lá no roteiro de estudos uma data para entrega, certo? Então, ficamos por aqui, nossa aula de hoje sobre critérios de divisibilidades. Até a próxima aula. Tchauzinho!